Professor, de acordo com esse último estudo da Unifal, como está a situação dos indicadores da pandemia aqui em Pouso Alegre? Pouso Alegre, né, e a regional de Pouso Alegre, né, e o município sede de Pouso Alegre, a regional, que tem grande influência, claro, pelo município, registrou, felizmente, pela segunda semana seguida, agora, uma tendência de decréscimo na incidência, no surgimento de novos casos. Em relação a novas internações também, a regional registra uma tendência a 3 semanas de decréscimo, mas em relação à tendência de mortes, né, medida pela média móvel de 7 dias de novos óbitos, havia 2 semanas que estava com uma tendência de decréscimo, 1 semana na verdade, e para essa semana, início dessa semana, oscilou novamente para estabilidade, que é o quadro que a gente tem observado, né, para o estado, para a região mesmo, entre os 10 mais populosos, essa oscilação. Existe melhora, uma melhora lenta, mas essa oscilação que indica que não controlamos a pandemia, não. Você destacou aí, né, professor, no estudo dá para ver que o município de Pouso Alegre tem apresentado essa melhora, mas algumas cidades aqui da região, como Itajubá, que fica bem próximo, teve piora em alguns indicadores, o que contribui, então, para esse decréscimo em relação à regional, né? Sem dúvida. Isso até é muito importante de se notar, Gabriela, porque muitas vezes, né, as pessoas pensam assim, a minha cidade, meu município está bem, mas nós temos, até pela própria palavra, né, pandemia, epidemia, que é uma doença, né, generalizada em todo o país e no mundo, uma interação com os outros territórios. Então nós temos que olhar o nosso local, o nosso município, os municípios vizinhos, a micro-região e a região, porque, como no caso de Pouso Alegre, o município, né, é uma sede importante, embora a regional, né, registrou até uma tendência, como a gente falou, de decréscimo no começo dessa semana de novos casos. Pouso Alegre, ele oscilou para estabilidade, mais precisamente. Mas Itajubá, como você notou, oscilou de estabilidade para crescimento de novos casos. Também novas internações e novos óbitos. E isso, claro, vai refletir na demanda, né, se necessário for, como nós já passamos situações muito críticas, por suporte hospitalar de municípios vizinhos. Então, é uma solução integrada, né, organizada, coordenada entre mais de um local. E, professor, nesses últimos dias a gente tem percebido que a vacinação nos municípios tem avançado, mas a cobertura, né, ainda é baixa. E outra preocupação que a gente também tem tido agora é em relação à variante Delta. Inclusive, o secretário de Estado de Saúde disse essa semana que já há confirmação de circulação comunitária. Então, a importância aí de continuar com esse alerta da prevenção à Covid, né, professor? Sem dúvida. Em termos de cobertura vacinal, né, sempre bom lembrar que nós temos aquela da primeira dose, mas a cobertura completa é com a segunda dose, ou no caso da vacina de dose única, com a dose única. Quando a gente vê essa cobertura vacinal completa em relação à população total, né, não só maiores de 18 anos, saiu, aliás, um estudo recente, né, que mostra a importância também das crianças em poderem transmitir, né, embora, felizmente, elas não sejam tão afetadas por sintomas graves. Então, nós temos que ver que nós estamos em Minas Gerais e na nossa região com 23%, 24% de cobertura vacinal completa. Isso ainda tem que ser multiplicado por 3 para chegar no ideal, que é 70%. Países que chegaram a isso, por exemplo, Reino Unido, que é um país maior, Israel, que é menor, mas só para pegar por exemplo, eles avançaram até um pouco mais e tiveram que retroceder em relaxamento de medidas por causa da variante Delta. Nós temos já, né, coisa que eles não tiveram mais recentemente, o predomínio da variante Gama, que ela é muito parecida com a Delta. E aí é uma hipótese, é uma especulação ainda, pode ser que a imunidade criada pelos casos da variante Gama nos ajude a não ter um impacto tão grande, mas vai ter um impacto com a variante Delta. Daí, como você falou, sem dúvida nenhuma, né, medidas de prevenção, além de avançar com a vacinação, são fundamentais, a começar sempre do uso correto das máscaras.
E professor, esse estudo ele também traz uma preocupação em relação ao decaimento da imunidade em idosos. Como que funciona isso? Explica pra gente. Essa questão, né, e aliás é sempre bom lembrar, antes de tudo, né, que isso não significa que as vacinas não funcionem, né, e não precisa tomar vacina. É só olhar os dados, né? Nós temos que admitir que não foi pelo o aumento de medidas de prevenção, uma exatamente maior conscientização de todos nós, das autoridades, por si só com a prevenção, que nós conseguimos despencar o número de novos casos e óbitos. Isso foi vacina. Uma epidemia se controla com vacinação. Mas já se sabe, né, e tem se observado, que ao longo do tempo, a própria imunidade que a vacina promove, que é sempre maior do que aquela que a doença promove nas pessoas, ela pode decair. E as pessoas, por exemplo, os mais idosos, que é um grupo mais vulnerável, como se sabe, eles já têm uma dificuldade maior de responder com maior eficiência a esse efeito da vacina. E ao longo do tempo, esse tempo, no caso deles, né, já acumulado num período maior, porque eles foram os primeiros a serem vacinados, você pode ter um decréscimo, pequeno que seja, mas um decréscimo de imunidade. E aí as pessoas voltam a aumentar o risco, não é ficar completamente desprotegidas, de ter infecção e mesmo casos graves. E o caso da variante Delta é um risco para isso, porque todas as vacinas até agora no mundo, elas foram desenvolvidas com variantes do início da pandemia. E isso era necessário pela questão da emergência. Então, esse é um alerta, quer dizer, é uma coisa que já se sabe, né, em vacinologia, mas não quer dizer que a vacina não funcione, só que tem que nos trazer, então, mais preocupação com a prevenção. E vamos frisar, especialmente o uso da máscara, porque a variante Delta, mesmo a gama, mas a Delta mais ainda, ela produz uma carga viral maior, ela tem mais facilidade, mesmo usando máscara, e se for incorretamente, de poder contagiar o ambiente e outras pessoas. Professor, muito obrigada por todas as informações, esclarecimentos e disponibilidade de conversar com a gente aqui no Mando News. Eu que agradeço sempre a oportunidade, sempre à disposição, né, nosso papel de levar, né, não só notícia ruim, né, mas frisar que estamos avançando, mas temos que fazer isso com responsabilidade e o papel de vocês aí tem sido estratégico, muito importante. Obrigado pela oportunidade.